meu nome é Débora Miranda, eu sou professora de Bolsas e Costura Criativa e hoje nós faremos a terceira peça da temporada Santa Fé Ensina com Felt Fit. Vamos lá? Pessoal, então, eu vou começar mostrando para vocês como que é essa peça, tá? É uma bolsa simples, ela tem um fole, nós vamos aprender a fazer o vivo, temos aqui o suporte da alça, a alça e a lapela, tá? E ela é muito confortável, anatomicamente muito gostosa de usar. Eu acho que você vai curtir, vamos lá? Então, pessoal, vou mostrar para vocês as partes da bolsa como já estão cortadas, tá? Então, vamos lá, olha, o fole da bolsa nós vamos cortar aqui no feltro e no Felt Fit 250 gramas, que é para dar estrutura no nosso fundo. O corpo da bolsa, que também cortamos aqui no feltro branco da Santa Fé. O feltro branco da Santa Fé, como eu já falei para vocês em outras ocasiões, ele é um feltro com uma gramatura diferente, ele é um feltro diferenciado. O branco tem uma gramatura um pouquinho mais grossa, o que dá uma boa estrutura na peça. E também o Felt Fit de 250 gramas. A lapela, como está aqui, ó, a lapela cortamos no feltro e no Felt Fit. Tudo isso vai estar especificado no molde que vocês vão imprimir e baixar aí no site da Santa Fé. Então vamos lá, vou deixar a bolsa aqui de lado para a gente ir mostrando conforme a gente vai executando. Então a gente corta o feltro e o estruturado, que é o Felt Fit de 250 gramas, e coloca no meio. Percebam que ele é sempre 1,5 cm menor que o feltro e que o tecido, porque o tecido ele é do tamanho do feltro. O estruturado ele é menor, porque quando costurarmos aqui, ó, ele não vai ficar grosseiro na nossa costura, tá? Então a gente coloca, a primeira parte de todas as peças, o que a gente faz com a estrutura do Felt Fit é colocar o Felt Fit no feltro e passar um zigue-zague. E é isso que nós vamos fazer agora juntos na máquina, tá? Vamos começar estruturando a nossa peça. A gente vai colocar o pezinho convencional na máquina e vamos colocar o zigue-zague. Colocamos o zigue-zague, cada um tem um tipo de máquina, vocês vão saber utilizar aí de acordo com a máquina de vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu tô fazendo sem alfinete, mas vocês coloquem um alfinetinho para garantir que isso não vá sair do centro, a gente deixa centralizadinho. Quem quiser pode optar em usar aqueles adesivos temporários que existem aí no mercado, que é muito bacana também. O zigue-zague tem que pegar metade no Felt Fit, metade no feltro, prendendo a peça. Tiramos a linha. Esse zigue que nós fazemos, para que é? A nossa peça, a qualidade é uma parte muito importante do nosso trabalho, né? É o que faz o nosso diferencial. E quando nós colocamos um zigue-zague, isso possibilita que o cliente lave essa peça na máquina e que essa peça não se descole, não fique dobrada lá dentro. Porque quando nós usamos, às vezes, um adesivo temporário e não passamos o zigue-zague, esse adesivo já diz, adesivo temporário. Ele vai ser lavado, vai sair. E sabe quando você tem uma peça que dentro dobra o forro e aquilo fica ruim? Acaba perdendo a qualidade, a beleza da sua peça. Então, esse zigue-zague vai proporcionar uma maior durabilidade na peça. Da mesma forma, faremos nessas duas peças, na frente e costa e no fundo, tá? Da mesma forma, colocamos os alfinetes e faremos sucessivamente as 3 peças. Muito bem. Isto feito, agora já temos aqui o corpo com o zigue, com o Felt Fit posicionado, a lapela e o nosso fundo, que é o fole da bolsa, tá? Então perceba que aqui é o lado que nós colocamos o Felt Fit e deste lado aqui é onde seria o direito, onde não tem o Felt Fit. Por que a gente chama aqui de direito? Porque se você perceber passando a mão, aqui você não sente a sobressalência do Felt Fit. Então fica melhor para você colocar o tecido, tá? E aí nós vamos colocar o tecido então. Da mesma forma eu vou colocar com alfinete, mas vocês podem estar utilizando o adesivo temporário. Ó, nós vamos colocar aqui, vamos colocar um alfinete.
Vamos lá, coloquei aqui os alfinetes, agora passaremos novamente o zigue-zague na volta da peça. Por que nós fazemos isso? Porque trata-se de uma peça redonda, né? Aqui o nosso corpo, ó, ele é arredondado. Toda vez que nós formos montar uma peça redonda, há um pouquinho mais de dificuldade por ser redondo. Então, se nós não prendermos toda essa peça para que vire uma peça só, essa uma peça e essa uma, mesmo tendo 3 camadas, na hora que nós formos passar essa costura vai nos dificultar mais e não proporcionar uma boa qualidade, um ótimo acabamento. Então a gente passando o zigue-zague, isso vira uma peça só. Quando tivermos que juntar essa com essa, a facilidade vai proporcionar um melhor acabamento, tá bom? Então vamos fazer dessa forma, ó. Montamos aqui todas as partes, ó, colocando sempre do lado que não temos o felt fit ficou deste lado, é do outro lado que nós vamos aplicar o tecido externo, tá? Colocamos aqui, prendo com os alfinetes aqui do meio para fora, só para dar uma segurança, né? Lembrando que pode ser usado adesivo temporário de acordo com o que melhor lhe convier. A lapela da mesma forma. Vamos pegar uma parte da lapela. Eu elegi aqui, ó, 2 combinações diferentes. Eu prefiro fazer esse composê, fazendo o corpo em listas e aqui de florzinha, mas você pode fazer do seu gosto, os 2 da mesma cor ou, enfim, da forma que você gostar. Isso não vai alterar a qualidade do seu trabalho. Muito bem, pessoal. Então agora faremos o zigue-zague em volta das peças para que ela fique toda juntinha. Vamos lá. Prontinho, pessoal, agora vamos retirar os alfinetes para passar para a montagem da bolsa, tá? Nós vamos colocar o vivo, né? Nós vamos preparar o vivo, mas eu já vou deixar essa peça como aplicaremos. Olha só, nós vamos pegar uma canetinha térmica e vamos marcar 2 centímetros da borda. O vivo, ele só vai até essa parte. Então, nós já vamos marcar em todas as partes que serão aplicadas o vivo, 2 centímetros, tá? Ó, marcamos em todas, para que fique bem alinhadinho e com ótimo acabamento. Muito bem. Deixamos assim marcadinho, olha só, e a gente reserva, tá? Deixamos aqui, ó, todas as peças marcadas até onde vai o vivo, tá bom? E a gente reserva e agora nós vamos preparar o vivo. Olha só, para a preparação do vivo, nós usaremos essas mangueirinhas chamadas de espaguete. É uma mangueirinha de borracha, né? Se encontra isso em qualquer loja de acessórios para bolsa. E o vivo, a gente vai ter que cortar o tecido. Eu optei no tecido listado, porque quando nós colocamos um vivo listado, como ele é cortado a 45 graus sempre que colocarmos um vivo, a gente vai cortar o tecido a 45 graus, porque ele tem uma elasticidade. E o vivo a gente só pode aplicar em peças redondas, não fica bom colocar vivo em peça quadrada. Então, como é redondo, tudo que é redondo, nós fazemos isso em 45 graus, porque a peça fica elástica, percebe? Ó, vê se vocês conseguem enxergar essa elasticidade, que vai facilitar na aplicação. Então, cortamos a tira, 45 graus, 2,5 centímetros de largura e vamos colocar aqui na mangueirinha, ó. Nós vamos passar na máquina para deixar esse vivo preparado para aplicar na peça. Eu utilizo da minha máquina esse pezinho que chama pezinho de vivo, olha só. Ele tem uma canaletinha. Essa canaleta, ela facilita na hora da costura, ó, porque ela vai andando assim como se estivesse num trilho e vai proporcionar uma facilidade maior na confecção. Então, eu utilizo esse pezinho. A máquina de vocês provavelmente
tenha disponibilidade. Se não veio junto com ela, você consegue adquirir sempre isso por um preço muito acessível, tá? Então, faremos dessa forma e vamos passar uma costura com esse pezinho, ou se não tiver esse pezinho de nenhuma forma, podem utilizar o pé de zíper da sua máquina, que também vai dar para fazer. É um pouquinho mais trabalhoso, mas você consegue fazer. Olha só, com isso já temos o nosso vivo preparado. Percebe que ele parece uma espiral? Quando nós utilizamos um tecido listado, ele dá esse efeito de espiral, que eu acho bem bacana. Por isso que eu sempre procuro usar um vivo, se for de tecido, com tecido listado, porque eu gosto muito do efeito, tá bom? Então agora nós vamos aplicar esse vivo nas peças. Então, para começar, a gente dobra aqui e acha o meio da peça, para que a gente coloque de meio a meio. Dobramos o vivo e vamos colocar o meio no meio, certo? Colocamos ele aqui, ó, direito com direito. Eu gosto de utilizar essa prisilinha. Direito com direito, meio no meio. Colocamos aqui a prisilinha. Olha como é bacana e facinho de fazer quando nós usamos o tecido a 45 graus, ó. Ele assenta de uma forma tão tranquila, muito fácil. Percebe que eu nem tô fazendo nada, ó, e ele já ficou assentadinho na peça. Viu que bacana, que facinho? Embora eu tenha feito ele maior, eu só vou costurar até essa parte que nós marcamos juntos, né, ó, de 2,5. Então eu deixo o vivo passando, porque depois eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão finalizar ali em cima. Ó que bacana, gente, só de eu colocar assim, ó, olha como ele assenta na peça. Muito fácil, né? Hoje a gente vai desmistificar essa história de que vivo é uma coisa difícil. Vivo é uma peça, é uma parte da peça que deixa um acabamento muito bacana, que não é difícil, tá? Ó, vai ser feito assim, sempre respeitando os 2,5, e a gente vai passar uma costura novamente usando o nosso pezinho de vivo, costurando, iniciando a costura naqueles 2 centímetros que marcamos anteriormente, tá? Vamos lá. Olha só que legal, já tá preso aqui, porque agora quando nós formos colocar o forro para costurar e virar, vai ficar muito fácil, porque já tá no lugar, a gente não precisa prender tudo isso, não vai escapar, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente finaliza aqui em cima esse vivo, olha só. Tá vendo que ele tá passando dos 2,5? Então, nós vamos tirar a mangueirinha, nós vamos deixar a mangueirinha somente até aqui, onde é 2,5. Vamos nos 2 centímetros, nós vamos tirar isso, né? Vamos pôr a mangueirinha para dentro e aqui, ó, nós vamos dobrar ela para fora, tá? Recolhe a mangueirinha, a gente vai deixar só ela chegando até os 2 centímetros que marcamos, ó. E aqui a gente vai prender assim, porque se nós não fecharmos aqui, a mangueirinha vai sair, tá? Então, coloca dessa forma pro lado e fecha essa porteira aqui, para que ela não saia do lugar. Ela vai ficar onde nós determinarmos, tá? Ó, aí tira esse pedaço e assim já ficou finalizado aqui. Nós vamos fazer a mesma coisa nas 3 peças, sendo a lapela e as 2 partes da peça, frente e verso, tá bom? Vamos lá. Muito bem, pessoal, conforme eu falei para vocês, olha só, todas as peças já com o vivo aplicado e vamos para o próximo passo, tá? Nós temos que colocar o ímã. Lembra que essa peça, ela tem um ímã para o fechamento. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos marcar, eu já deixei marcado aqui, ó, a 10 centímetros da borda, nós vamos colocar o ímã. O ímã é aquele ímã de bailarina, tá? Então, vamos colocar a parte
fêmea a gente coloca no corpo da bolsa. Então, eu vou colocar aqui junto com vocês, quem nunca colocou, a latinha que vai atrás desse ímã tem 2 cortes e uma bolinha. A bolinha a gente centraliza exatamente no X que nós marcamos, que seria o meio da peça por 10 centímetros, 10,5 daqui para baixo, tá? Aí nós vamos utilizar um abridor de casa para fazer a abertura aqui, ó, da casa, no caso, da onde vai ser aplicada a bailarina, né? Ó, abrimos aqui, aí nós vamos colocar aqui pelo direito o ímã, onde nós fizemos a abertura. Olha só, desse jeitinho aqui. Aí, vocês devem ter observado que nós temos aqui um pedacinho de felt fit que eu vou usar como reforço, porque como isso vai abrir e fechar muitas vezes, eu gosto de colocar um pedacinho. Então, os retalhinhos de felt fit que forem sobrando, você guarda, corta em quadradinhos e deixa ele reservado para que você possa colocar aqui, ó, e usar como reforço. A gente não perde nem os retalhinhos. Aí a gente coloca a latinha, com a tesoura, vocês vão abrir a bailarina para os 2 lados e a peça vai ficar com o reforço muito bem colocada já no lugar. Olha só, essa parte vai no corpo da bolsa. A outra parte nós não vamos colocar na parte externa da lapela, nós temos que colocar no forro, porque é o forro que vai bater ali, ó. Então, no forro eu já fiz as marcações também e vou fazer da mesma forma a aplicação da outra parte do ímã, tá? Usando sempre o reforço, que a gente chama, que é um pedacinho de felt fit, que a gente vai colocar para garantir que essa peça não vá soltar, que esse ímã não vai forçar e não vai romper a peça. Ó, colocamos aqui e aqui atrás vai o pedacinho do felt fit, que nós vamos fazer os cortezinhos da mesma forma, tá? Risca aqui, ó, usa a latinha como um gabarito de corte. Aí a gente risca e abre da mesma forma. Muito bem, agora já temos aqui o nosso ímã colocado. Agora vamos fechar a peça. Temos aqui a parte externa da lapela e vamos colocar a tampa, ó, o forro, e prendemos aqui com a presilhinha e vamos fazer a mesma costura que já fizemos com o mesmo pezinho ainda de vivo, fechando a lapela para depois a gente virar. Isso nós vamos fazer somente na lapela. A outra parte, o forro é fechado separadamente, tá? Então, preste atenção que é diferente a forma do fechamento da lapela e da bolsa. Então, ó, coloquei todinha e vamos para a máquina passar essa costura. Olha só, feita essa costura, nós vamos virar a lapela. Já temos aqui ela com o vivo colocado, com muita praticidade. Eu espero que vocês tenham entendido como é fácil a gente fazer o vivo se nós tomarmos todo o procedimento correto, que é cortar 45 graus, passar os zigue-zagues.
assim, para evitar que a peça solte, né? Ó, e aí, de uma vez só, temos aqui já o ímã e a lapela prontinha. Vamos reservar. Então, vamos para a montagem do corpo. O corpo, ele é fechado, a parte externa separada da parte do forro, tá? Então, nós vamos pegar o meio, aqui no meio da peça e o meio do fole. Vamos colocar o meio no meio, colocamos a prisilinha. E a parte da boca aqui, ó, ela nela. Então, o que a gente faz para que isso dê sempre certo? Nós já limitamos que o meio tem que bater e a borda tem que bater. A gente não pode ir colocando, porque como é uma peça que tá redonda, ela vai esticando se nós formos colocando e vai acabar sobrando ali. Se nós pegamos um molde que está correto, a gente tem que dizer, olha, eu sei que é ali que você tem que acabar e ele vai acabar lá. Então, a primeira coisa a gente já limita, é só até aqui que você pode ir, tá bom? Aí colocamos aqui a prisilinha e vamos fazer isso dos dois lados, tá? Colocando, ó, veja que bate certinho, sem sobra, o molde está correto e não tem erro. Então, a gente já pode limitar dessa forma, olha só. Percebe como nós faremos? Deste lado e depois colocaremos a outra tampa deste lado, tá? Então, vou colocar junto aqui com vocês um lado e depois faremos a mesma coisa do outro lado. Percebe que já temos quase a nossa peça pronta, olha que bacana. E com muita qualidade no acabamento, que é uma coisa bem importante. Vamos lá para a máquina. Olha só que bacana, já temos uma parte da nossa bolsa da mesma forma, perfeita e batida aqui, certo? Agora vamos fazer a outra parte, vamos lá. Viramos aqui, pegamos da mesma forma e é fazer do mesmo jeitinho. Muito bem, pessoal, agora já temos a nossa parte, ó, colocamos frente, trás e fole, unimos todas as partes, olha só como é que ela ficou, vou mostrar aqui para vocês. Muito bem, agora aqui, ó, é a parte da frente e aqui a parte de trás. Na parte traseira, nós vamos fixar a lapela que nós já deixamos aqui reservadas, tá? Então, vamos lá, colocamos aqui, sempre marcando meio no meio, colocamos e alfinetamos para passar um zigue e deixarmos separado, porque essa bolsa, como que a gente vai unir a parte externa com a parte interna, que seria o forro? Pela boca, tá? Então, a gente vai deixar tudo preparadinho, reservar e aí nós vamos preparar o forro e o apoio da alça para finalizarmos a peça, tá? Prendemos aqui, olha só, agora eu vou passar um zigue-zague aqui. Vamos lá. Todos esses zigue-zagues são para facilitar a nossa vida na hora da montagem, tá? Passamos o zigue-zague, a peça fica no lugar posicionada onde nós denominamos e aí não vai sair do lugar. Prontinho. Um minutinho e a gente já garante a qualidade do nosso acabamento. Muito bem, olha só, a bolsa já está presa, a lapela. E agora a gente reserva aqui e vamos fazer a montagem do forro. Olha só, o forro é uma réplica exata da parte externa, né? Nós temos o fole, frente e trás. De novo, eu tenho aqui a marcação do meio, meio no meio, como vocês já sabem, é exatamente a mesma coisa, ó. E ponta na ponta aqui, certo? Vamos colocar aqui, eu tô colocando com alfinete. Olha só.
como é redondo, é muito melhor quando prendemos a peça, tá? Se fosse uma coisa reta, dá até para riscar em passar a costura sem alfinetar ou sem prender com a prisilinha. Quando nós temos uma peça redonda, o ideal é que a gente tenha esse cuidado, para garantir sempre um acabamento bacana. Feito isso, costura reta, vamos para a máquina. Olha só, montadinho, e agora nós vamos fazer a mesma coisa, mas vamos provocar uma abertura no fundo para a gente poder virar a peça no final, tá bom? Então vamos lá fazer novamente. Muito bem, olha só, já temos o nosso forro montado com abertura embaixo, conforme eu falei para vocês. Vamos reservar e só está faltando agora nós fazermos o apoio de alça. Como que a gente vai fazer isso? Olha, eu tenho um cordão, eu coloco dentro o cordão para que ele fique bem forte, né? E aguente o peso que a gente possa colocar dentro. Então, eu peguei um cordão que é de 3,3, 3 centímetros, mas se você medir exatamente tem 3,3, que é o do mercado normal. E o tecido, para me encapar. Como que a gente faz essa conta? Qual é a medida exata que eu faço para que isso fique certinho e bonitinho? É sempre vezes 2 mais 2. Por quê? Você tem um lado e o outro, então é vezes 2. Essa medida mais essa medida, vezes 2. E não vai ficar um excesso, uma sobra de tecido que é referente a essa costura? Então a gente põe mais 2, que é para poder tirar 1,75 da costura e mais os 25 centímetros, é uma folgazinha para caber justamente esse tecido que vai ficar remanescente lá dentro, tá? Então a gente corta o tecido, vezes 2 mais 2 e faz uma costura aqui de pé de máquina. Vamos lá? Isso feito, nós vamos virar viramos aqui. Organiza, vinca, deixando a costura no meio para que a gente tenha uma peça mais bonita. Isso feito, vamos colocar esta peça aqui dentro, né? Só enfiar. E aí nós vamos ter uma peça justinha do jeito que a gente queria. Isso aqui feito, nós vamos pespontar dos dois lados. Para isso, eu utilizo um pezinho de pesponto, que é um pé que tem uma sobressalência, que é chamado de quilt na vala. Mas a gente usa ele como um guia de pesponto e ele funciona muito bem. Normalmente as máquinas vêm também, se não vier vocês vão adquirir com muita facilidade. Olha só, gente, agora nós vamos cortar desta forma. Então, vamos cortar os pedaços, né? 8 centímetros, 2 pedacinhos de 8 centímetros para fazer o apoio de alça. Muito bem. Aí eu separei aqui, ó, 2 ferragens que nós vamos colocar aqui dentro e vamos passar uma costurinha aqui na borda, olha só, para prender e ficar mais fácil na hora de passar, de colocarmos na bolsa.
duas partes. Agora nós vamos pegar os apoios de alça que nós fizemos bem bonitinho. Vamos dobrar aqui e achar o meio das duas partes. Dobra e acha o meio. E aí nós vamos colocar na parte do fole da bolsa do lado de dentro desta forma, certo? Olha só que bacana. E a gente vai passar novamente um zigue-zague aqui, para que essa peça não saia do lugar. Então, vamos colocar assim e passar um zigue-zague aqui. Aqui já está preso o nosso apoio de alça. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, para garantir que ela fique no lugar e não solte, tá? Olha só, desta forma, temos as duas partes já presas aqui e agora nós vamos unir o nosso forro que preparamos com a peça, tá? Como que faremos isso? Viramos o forro aqui, ó, no direito e aí colocamos aqui dentro, porque aí vai ficar o direito do forro com o direito da peça. Nós vamos prender inteirinha a peça com as presilhinhas e fazer uma costura unindo as duas peças pela boca da bolsa, tá? Limitamos sempre pelos cantos, ó, canto com canto e prende, canto com canto, prendeu. E o resto a gente distribui, que vai dar certinho. Agora eu vou tirar essa parte, deixando a máquina com o braço livre. Isso daqui, quando a gente tira, chama braço livre, porque, ó, eu vou mostrar para vocês com a régua, eu consigo passar o tecido por aqui. Então, facilita, ó, eu encaixo essa peça aqui dentro, ó, e aí facilita a gente fechar a boca da bolsa, tá? Colocamos na costura reta e vamos passar essa costura. A maioria das máquinas proporciona esse chamado braço livre. Tá? Quem não tiver, vai fazer da mesma forma, um pouquinho mais difícil, mas dá para fazer também. Isso facilita muito. Olha só, unimos a peça todinha pela boca. Agora vamos utilizar aquele buraco que deixamos no fundo para virar a peça. Olha só. Se vocês deixarem um buraco muito pequeno, não tem problema. Pega aqui o desmanchador ou abridor de casa, né, como a gente chama, e desmancha um pouquinho mais. Não há necessidade nenhuma de fazer isso com sofrimento, tá? Abre bastante buraco para poder passar a peça com facilidade. Olha só, agora eu acho que tá ok. A gente amassa bem a peça, não tem problema nenhum. O felt fit vai voltar a ficar perfeito do jeitinho que ele estava. Muito bem, pessoal, agora é um momento bem especial que a gente vai virar a peça. É um momento particularmente que eu amo, que é quando a gente vê o resultado do nosso trabalho. Olha só que bacana. Olha só como ficou bacana o forro da peça. Bem certinho. E aí a gente vai deixar, ó, aqui é o buraco que depois nós vamos fechar. Pode ser a máquina, pode ser a mão. Tem gente que gosta de usar cola. Eu gosto muito de fechar a mão, tá? Mas aí não tem problema, porque isso não vai influenciar. Desde que seja bem feito, todas as formas vai ficar bacana. Olha só como tá a nossa peça. Agora nós temos que passar um pesponto aqui. Então eu acho a forma mais fácil de nós passarmos o pesponto desta forma, com a peça virada deste jeitinho. Então eu vou prender esse forro aqui com alfinetes, para que ele não volte lá para cima e não fique aparecendo do lado direito. Então a gente puxa, posiciona ele assim e coloca um alfinete para ele não voltar e não aparecer no direito, porque não é para aparecer no direito o nosso forro, tá bom? Puxa tudo para cá, põe um alfinete assim, ó. Não pode ser colocado desta forma, porque dessa forma ele vai correr no alfinete e vai voltar. Temos que colocar assim para impedir
que ele vá para cima, tá bom? Então é nessa posição que a gente tem que colocar o alfinete. Muito bem, gente, nesse momento eu acho mais conveniente que a gente recoloque a peça da máquina e deixe a máquina inteira, não com o braço livre, tá? E aí a gente vai colocar aqui, usando como guia a parte sobressalente do pezinho e fazer a última costura da peça. Feito. Agora nós vamos virar a peça definitivamente para o direito. Todas essas marcações que vocês vão observar de canetinha azul é uma caneta térmica. Nós vamos poder remover essa marcação com o ferro ou com o secador de cabelo, tá? Olha só, já temos a nossa peça finalizada, faltando somente colocar a alça, que nós vamos fazer isso junto agora. Olha que bacana. Muito linda, né? Me apaixonei. Adoro. Muito bem, agora nós vamos colocar a alça. Eu escolhi uma alça vinho, que eu achei que combinou bastante. E como que a gente vai colocar isso? Com rebites. Então, eu já deixei furadinha. E a gente vai colocar aqui um rebite e vai apertar com balancinho, finalizando a peça. Olha só. Desta forma, eu vou fazer junto com vocês. Eu deixei o balancinho aqui à mão, para que a gente possa fazer isso juntos. Uma peça muito rápida e bacana, né? E com vivo, que é uma coisa que as pessoas acham tão difícil, e eu mostrei para vocês que pode ser muito simples. Vou pegar aqui o balancinho. Meu balancinho tá preso aqui num pedacinho de madeira. Eu vou fazer dessa forma que vocês possam enxergar. Olha só, a gente coloca aqui, já tá com a matriz de rebite. Eu uso sempre um rebite de cabeça dupla. Olha, pode perceber, ele é bonito dos dois lados. Eu acho mais bacana esse tipo de rebite. A diferença de preço é muito pequena e eu acho que vale muito a pena. Prontinho. Vamos guardar para vermos a peça linda e pronta. Muito bem, pessoal, terminamos a nossa aula e eu espero que vocês tenham gostado. Em breve nos encontramos no próximo Santa Fé Ensina. Caso tenha ficado alguma dúvida em relação a essa aula, vocês podem me perguntar no meu Instagram, Costurando com Débora Miranda, e eu vou ter o maior prazer em ajudar. Um beijo, até a próxima!